Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tô eu aqui de volta, professor Guilherme Corrêa, com uma surpresa. Para quem já acompanha o canal, sabe que o Guibô estava meio desaparecido, estava fazendo marra, tinha sumido. Numa aula que ele voltou aqui, né? Mas agora ele está no local dele de sempre e com uma mensagem um pouquinho mal educada, um pouquinho arrogante. Voltei, porra, ele soltou essa, o Guibô é meio boca suja, tá? Mas vamos lá então para trabalhar na aula de hoje o tema da citação. Citação é um tema grande, é um tema complexo, então a gente vai ter aqui várias aulas para tratar disso daqui, tá? Se você não assistiu às aulas ainda de recebimento da petição inicial, eu te aconselho que assista, porque lá no recebimento da petição inicial, uma das situações é quando o juiz defere a petição inicial e manda citar o réu. Então você entendendo aquilo ali é bacana para seguir a partir de aqui. Beleza? Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei onde vai aparecer, mas vai ter ali essa aula de recebimento da inicial para você. Tranquilo? Então vamos começar. Tema de hoje, citação. Lembrando, deixa o joinha, compartilhe o conteúdo. Eu sempre esqueço de dizer, mas vou dizer agora, ativa o sininho para você receber a notificação. Mas lembrando, pelo menos toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Eventualmente tem algum vídeo algum outro dia ou até 2 por dia. Mas segunda, quarta e sexta é o meu compromisso com você. Legal? Vamos lá então, sem mais delongas, para trabalhar com citação. Então quando eu falo em citação, o tema vem regulado dentro do CPC, nos artigos 238 a 259. Então vejam aí que são 22 dispositivos tratando desse assunto, tá? Então é um assunto grande mesmo, por isso que a gente precisa dividir em partes aqui. Vamos entender primeiro o conceito de citação, mas antes de trazer o conceito legal de citação, é importante frisar o seguinte: o processo civil, ele se desenvolve e ele precisa se desenvolver em contraditório. O contraditório é uma garantia processual fundamental que existe em todos os tipos de processo, processo civil, penal, trabalhista e aqui também, obviamente. Então, a citação é o ato que acaba inaugurando o contraditório dentro do processo. Quando a gente pensa em contraditório, não há dúvidas, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o ato citatório é o principal ato de respeito, de fomento, de garantia desse contraditório. Por quê? É a partir dele que o réu toma conhecimento do processo judicial e vai poder trazer a sua versão, vai poder se defender, tá? Tirando esse aspecto mais teórico, mas que é importante também, vamos olhar para o código, porque o nosso código ele nem sempre faz isso, né? O código não está aí para trazer conceitos, mas ele fez aqui e trouxe. Eu sempre costumo dizer, o código não está aí para conceituar nada, mas já que ele trouxe o conceito, vamos respeitar o conceito legal. Olha o que diz o 238 do CPC. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Eu queria destacar aqui primeiro a palavrinha ato, tá? Por quê? Gente, a citação é um tema que está dentro do livro do Código que trata dos atos processuais. Então, antes de pensar o que é especificamente a citação é do gênero ato processual, um ato realizado dentro do processo. E claro, todo ato realizado no processo tem uma finalidade. A finalidade da citação é respeitar o contraditório. Quer ver como é verdade? Por quê? Porque por meio desse ato eu convoco. O que é convocar? Eu chamo, eu dou ciência, eu aviso que existe um processo contra alguém ou que existe um processo que alguma pessoa possa ser interessada nele. E trago essa pessoa, chamo e digo, venha para cá participar, venha para cá integrar a relação processual. Então vejam que a lei diz na sequência, eu convoco o réu, tá? Aqui pensando em processo de conhecimento, o executado, pensando num processo de execução, mas claro, né? Réu é um gênero, né? Que tem na execução, tem no processo de conhecimento também.
ou o interessado. Vejam, o interessado, ele não é réu, ele não é executado, mas ele é alguém que tem interesse naquele processo judicial e que muitas vezes, por exemplo, você pega procedimentos de jurisdição voluntária, né? Você não tem réu nesse tipo de processo, você tem uma administração de interesses ali. Então, todos os interessados devem ser chamados. Para quê? Olha que interessante isso daqui, ó. Para integrar a relação processual. O que eu quero dizer, ou melhor, o que o legislador quer dizer com integrar a relação processual? Fazer parte. Fazer parte. Principalmente isso daqui, ó. Completar a relação processual. Gente, se eu não trago o réu para o processo, se eu não trago o interessado para o processo quando ele deveria fazer parte, essa relação processual não está íntegra, no sentido de que não está integral, não está completa, está faltando alguma coisa. Então a citação é o momento que eu chamo esse pessoal para vir. E aqui um parênteses, que seria aquela pergunta que o aluno levanta o dedo na sala e fala: ô prof, mas o réu é obrigado a vir? Não. O que é obrigado é avisar ele que tem um processo. Se ele quer vir, ele vem. Se ele não quer vir, ele vai arcar com as consequências de não vir, tá? Mas o que a gente tem que fazer é chamá-lo ao processo, tá? Já vou adiantar para vocês, e a gente vai ver isso na sequência, que nem sempre tem citação no processo judicial. Pode ser que o processo acabe antes mesmo da citação, mas eu já te conto lá, tá? E aí uma novidade que a lei trouxe ano passado, tá? Ano passado, a lei 14.195, é uma lei que veio alterar algumas coisas sobre liberdade econômica, mexeu um pouquinho também dentro do nosso CPC, mudando a citação eletrônica e mudando outras coisas. E trouxe aqui pra gente um prazo de citação que deve ser realizado em 45 dias a partir da propositura da ação. Isso aqui não é prazo processual, tá, gente? Então seria um prazo contado em dias corridos, não dias úteis, porque é um prazo para o cartório realizar, né? Então em 45 dias a citação tem que ocorrer, claro, a partir dos das informações que o autor vai trazer, a partir das providências que o autor vai fazer. E aqui, aquela perguntinha sacana de prova. Esse prazo aqui, professor, é um prazo próprio ou impróprio? Anotem para não esquecer. Esse prazo de 45 dias, ele é um prazo do tipo impróprio. O que é um prazo impróprio? Eu fico até meio com vergonha, acho que até o Guibô ficaria um pouco envergonhado se ele fosse explicar o que é um prazo impróprio. Mas o prazo impróprio é um prazo que a gente diz, né, de forma bonita, é um prazo que não gera preclusão. Quer dizer basicamente o seguinte: se a citação não for realizada em 45 dias, eu não perco o direito de citar o réu. E eu não perco o direito de realizar essa citação, porque eu tenho que fazer. Isso daqui é uma recomendação, digamos assim, para que o processo não fique muito tempo sem essa integração da relação processual. Mas, se não for realizado em 45 dias, isso não significa necessariamente extinção do processo, não significa preclusão, nada disso. Porque existem no código prazos próprios. Por exemplo, quando você assistir, se é que não assistiu, as minhas aulas de recursos, que também tem aqui no canal. Tem uma playlist ali escrita recursos, dá uma olhadinha lá. Eu te conto que os recursos têm prazos previstos em lei. Por exemplo, o recurso de apelação, 15 dias, contados apenas os úteis, então 15 dias úteis. Se eu não interpuser a minha apelação em 15 dias, eu perco o direito de apelar. A mesma coisa o agravo de instrumento, também em 15 dias. Aqui não. Perdi esse prazo para citar, eu não perdi o direito de citar, porque senão seria muito fácil, né? O autor fala, não vou citar em 45 dias, aí depois eu não preciso mais citar. Não, negativo. Isso aqui é um prazo meio que uma recomendação para que o processo ande, tá? Mas repito, é um prazo impróprio. Ele não gera uma consequência processual, porque ele não é um prazo preclusivo. Beleza? Agora, para finalizar essa primeira parte da citação. Eu disse no início dessa aula que, em regra,
eu preciso citar o réu para o processo. A citação, inclusive, ela aparece como um requisito de validade do processo. Mas existem situações em que eu não preciso citar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no artigo 239 do Código. Ele é bem autoexplicativo. Olha o que diz a cabeça aqui do 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Vejam, essa primeira parte do dispositivo aqui, ó, que eu coloquei em vermelhinho aqui, ó, o início e o fim, está deixando claro que a citação é um requisito para que meu processo seja válido. Em regra, se não há citação, o processo é inválido. Se não há citação, existe nulidade nesse processo. Então, eu tenho lá uma ação judicial do Antônio contra a Maria. Lá no final eu olho, tem uma sentença favorável ao Antônio. Mas eu, analisando os autos do processo, descubro que a Maria nunca foi citada. Opa, temos um problema aqui. Se a Maria não foi citada e tem uma sentença desfavorável a ela, eu tenho claramente uma nulidade. Porque eu tive uma sentença contra alguém que não participou do processo, que não teve oportunidade de participar desse processo. Por isso esse processo é nulo, tá? Agora, se aparecer numa prova a seguinte afirmação: processo sem citação é sempre nulo? Mentira, não é. Vamos dar uma olhadinha na sequência desse artigo. Olha lá. Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido. Vejam, se o juiz indefere a tua petição inicial, e tem aqui no canal uma aula de indeferimento da inicial, que está lá naquela aula de recebimento da inicial, ou ele julga liminarmente improcedente o seu pedido, também está lá essa aula, ele está dizendo para o autor, na primeira situação de indeferimento, o seguinte: autor, essa inicial não tem condições de prosseguir não, eu vou acabar por aqui. Ele vai dar uma sentença de extinção sem análise do mérito. Vejam, o réu não foi citado, mas nem precisou. Por quê? O réu também não foi prejudicado. A sentença já disse para o autor que ele, olha, essa inicial não vai rolar, acaba por aqui. Na improcedência liminar do pedido, muito parecido, mas aqui se julga o mérito. Aqui o juiz diz, autor, eu nem preciso ouvir o réu para ter certeza que você não tem direito ao que você está pedindo. Você vê que quando a gente faz uma aula meio amadora, né? O telefone toca no meio da aula aqui, ó. Viu? No meio da aula começou a tocar o meu letreiro ali. Mas vamos seguir aqui, tá? Deixa eu até abaixar aqui que agora apareceu uma propaganda para a gente não se desconcentrar. Vamos lá. Então, se há improcedência liminar do pedido ou se há indeferimento da petição inicial, o réu não é citado e o processo ainda assim é válido. Mas notem, tanto na improcedência liminar quanto no indeferimento da petição inicial, o autor não ganha a demanda. Em resumo, o réu não é prejudicado. O que eu não posso é ter um prejuízo ao réu sem que ele tenha sido citado. Beleza? E a segunda situação em que a gente não vai ter citação e que está tudo certo, olha o que diz o parágrafo 1º desse 239. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou nulidade de citação. Para que serve a citação? Para eu comunicar ao réu de que existe um processo, o executado, os dois, para convocá-los a participar. Eles não foram citados, mas apareceram no processo. Então foi suprida a falta de citação. A citação não era para convocar eles a aparecer aqui? Era. Mas ninguém citou. Mas eles não apareceram? Apareceram. Então o comparecimento espontâneo vai suprir, vai, digamos, relevar essa falta de citação. E claro, se ele comparece dentro do prazo de citação e apresenta a defesa dele, está tudo certo. E se ele comparece fora, fora do prazo já, o processo já começou, tecnicamente lá consta uma certidão de que ele foi citado, mas na verdade ele nunca foi citado, não tem nenhum documento que comprove a citação. Aí ele aparece lá no processo dizendo, ei, eu nunca fui citado, o que é isso? A partir daquele momento que começa a correr o prazo dele para se defender. Em resumo, não era só para te comunicar do processo para você vir? Era. Você veio, então você já sabe do processo. Então eu só vou te reabrir o prazo para defesa. Então, se ele comparece espontaneamente, eu não preciso realizar a citação dele. Beleza? Tranquilo?
Spoiler da próxima aula. Quando o réu é citado no processo, o que é que acontece? A gente vai falar sobre os efeitos da citação. É isso então, deixa o seu joinha, compartilhe esse conteúdo e até o próximo bloco. Até mais!